Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, 100%. Galerinha, chegou a hora do maior desafio. Agora sim, finalmente, né, a gente vai encarar aqui, né, uma banca que realmente vai nos trazer um desafio um pouco maior. Chegou a hora de a gente encarar o Sebrasp. Você que vai fazer a prova aí para a Polícia Militar de Santa Catarina. Chegou o momento de falarmos sobre o Sebrasp. Sem dúvida, uma das bancas mais temidas pelos concurseiros. Se não é a mais temida, é a segunda mais temida, né? Juntamente com o Sebrasp, nós temos aí, né, a FGV. Eu acho que a FGV ainda é mais temida pelos concurseiros, né, do que o Sebrasp. Mas a nossa banca, né, não é uma banca fácil. E a gente tem que entender como que a língua portuguesa é cobrada nessa prova. E hoje eu separei aqui, para a gente brincar aqui rapidinho, vamos falar um pouquinho sobre a acentuação gráfica. Como que a acentuação gráfica é cobrada nas provas do Sebrasp, né? E aí, olha só, já de cara, a primeira questão, que foi uma questão assim, que deixou muita gente doido, né? Deixou muita gente maluco. Alô, deixa eu botar aqui, no ficar pequenininho. Que muita gente já errou essa questão porque eu não fazia ideia do que estava sendo falado ali. E olha só o que ele disse aqui, olha só. Considerando as relações sintático-semânticas do texto, julgue o próximo item. E ele diz que o emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Olha só, pessoal, a primeira coisa que você precisa entender, tá, gente, é que hoje a forma como as provas cobram a acentuação gráfica é totalmente diferente, porque hoje é isso aí que cai em prova. O que cai é a justificativa da acentuação gráfica. A prova não quer saber se a palavra memória, se a palavra semântica, né, se a palavra judiciário, se a palavra técnico, se a palavra implacável tem acento. A prova não quer saber isso. A prova quer saber o seguinte: será que técnico é acentuado pelo mesmo motivo de judiciário? Ou será que é acentuado pelo mesmo motivo de implacável? Ou as três têm regras gramaticais distintas? Então é isso que a prova quer saber, cara. Porque acentuar graficamente uma palavra, simplesmente colocar se essa palavra tem ou não acento, gente, isso é extremamente fácil. E o que é extremamente fácil não cai em prova. A prova cobra aquilo que é razoavelmente difícil, entendeu? Então é isso que a gente vai começar a entender agora, porque não vai cair na sua prova para você ver se memória tem acento, se próximo tem acento, né? Se a palavra judiciário, técnico, implacável tem acento. Não, ninguém vai querer saber isso não, tá? A pessoa quer saber o seguinte, o professor, a banca, o concurso quer saber o seguinte: se você sabe por que tais palavras têm ou não acento. Primeira coisa que você tem que fazer com a palavra memória é a separação silábica. E aí você vai ter aqui, ó, memória. Aí você vai ter aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, que não tem nada a ver com a questão, mas ó, judiciário, polícia, médio. E aí você vai ver que essas palavras, elas têm a acentuação justificada com base na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Então aqui nós temos paroxítonas terminadas em ditongo. Léo, que isso? O que seria uma paroxítona terminada em ditongo? Vou botar aqui, ó, paroxítona terminadas em ditongo. Pessoal, as paroxítonas terminadas em ditongo, Léo, o que é um ditongo? Você já deve ter ouvido falar
Que ditongo é quando duas vogais não se separam. É o que aconteceu ali, memória, tá vendo? Judiciário, paroxítona terminada em ditongo. Polícia, paroxítona terminada em ditongo. Médio, paroxítona terminada em um ditongo. Então isso ali é uma paroxítona terminada em ditongo. Ah, Léo, mas eu aprendi que não são duas vogais que não se separam, não. Na verdade, é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ou vice-versa, semivogal mais vogal. E é realmente isso, tá, pessoal? Nós aprendemos, desde a nossa terceira série, que ditongo é quando duas vogais não se separam, né? Quando duas vogais não se separam, você tem um ditongo, né? Aconteceu ali, por exemplo, olha só, região, isso aqui é um ditongo, ó. Duas vogais que não se separam, né? Relações, olha aqui, ó, duas vogais que não se separam, quando você faz a separação silábica, beleza? Aqui, ó, acentuação, ó, duas vogais que não se separam. Então a gente tem ali vários exemplos, né, de duas vogais que não se separam e você vê que é um ditongo, beleza? No entanto, pessoal, não existe esse conceito, tá? Porque duas vogais sempre vão se separar. Não existe esse conceito, duas vogais que não se separam, não. Duas vogais, pessoal, sempre vão se separar, né? Não existe esse conceito de duas vogais estarem juntas. Quando acontece esse fenômeno das duas vogais estarem juntas, uma vai deixar de ser vogal e vai ser chamada de semivogal. E qual é a regra? Pessoal, dentro de um ditongo, uma sempre vai ser mais forte que a outra. A vogal é a forte. A semivogal é a fraca. E veja que, normalmente, quando você tem uma paroxítona terminada em ditongo, a vogal é a última. Olha, veja que é mais forte, ó. Memória, judiciário, polícia, médio. Você tem a paroxítona terminada em ditongo, beleza? E aí, pessoal, quando se tem uma paroxítona terminada em ditongo, e o ditongo é formado pela vogal sendo a última, o que acontece com o som dessa palavra? O som dessa palavra aumenta. O som dessa palavra cresce. Quando o som aumenta, quando o som cresce, nós temos um ditongo crescente. Então, nós temos aqui palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Né? E aí, queridos, é o seguinte, quando se tem uma palavra paroxítona terminada em um ditongo crescente, como memória, mágoa, né, água, sábio, média, reverência, interferência, e vai embora, né? Quando se tem uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, você tem duas formas de separar a palavra. Você pode separar dessa forma aqui, que é como você vai separar, tá? Separe assim. Vou botar aqui. Você vai separar dessa forma, como uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Mas você pode separar também como uma proparoxítona e escrever assim, ó. Me, mo, lia. Ju, di, si, a, dio. Po, li, si, a. Me, di, o. Então, você vai ter aqui palavras proparoxítonas. Pessoal, essa separação aqui, ela é entendida, vou botar aqui, como proparoxítonas eventuais. Que é uma proparoxítona eventual. O que é uma proparoxítona eventual? É uma paroxítona terminada em ditongo, que por uma eventualidade você separou daquela forma ali. Eu vou falar para você, tá, pessoal, não separar daquele jeito. Eu não quero que você separe daquela forma, tá? Dessa forma aqui, como proparoxítona. Eu quero que você separe da forma como eu separei lá. Separe daquela forma ali. Eu até coloquei, separe assim, paroxítona terminada em ditongo. Só quero que você entenda que você pode sim separar como eu coloquei ali,
né, como uma proparoxítona eventual. Então pode. Então a grande verdade é que você pode sim justificar o acento da palavra memória com duas regras gramaticais distintas. Pode considerar uma paroxítona terminada em ditongo, bem como também uma proparoxítona eventual. Por isso que esse acento pode ser justificado com base em duas regras de acentuação distintas. Gabarito certo. E, queridos, muita atenção, deixei para falar logo no início sobre essa regra, porque disparadamente essa é a regra que mais cai. É a paroxítona terminada em ditongo. Isso é o que mais cai em prova. Porque as outras regras são muito mais fáceis. Olha a diferença da questão número 1, que pouca gente ia saber. Caramba, professor, duas regras diferentes justificando a acentuação de uma palavra só, né? Aí olha a facilidade da número 2. Nem se compara. Olha, o que é uma palavra proparoxítona? Pessoal, a proparoxítona são palavras cuja sílaba tônica, a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É mais forte, né? A sílaba tônica é a antepenúltima. Então, a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, é a antepenúltima, a terceira de trás para frente. E aí você vai ter aqui como exemplo médico. Vai ter como exemplo aqui, ó, técnico. Vai ter como exemplo aqui, ó, laboratório. E assim vai. Não, laboratório não, pô, burro. Laboratório é paroxítona terminada em ditongo, né? Esquece que eu falei. Laboratório não. Paroxítona terminada em ditongo. Física. Certo? Você vai ter aqui, ó, matemática. E assim vai. Beleza? Isso é a proparoxítona. Bioestatística faz a separação. Aqui, ó. Proparoxítona. Específicos. Proparoxítona tem a mesma justificativa? Certo, pô. Então, os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa. Ó, a mesma justificativa teria gráficos, a mesma justificativa teria técnico, a mesma justificativa teria física. Tá entendendo? Olha aí como é que é fácil. Não tem mistério, né? Bem tranquilo, bem fácil, gabarito certo. Agora, presta atenção na número 3, porque a número 3, pessoal, talvez você já tenha ouvido alguém falar diferente do que eu vou falar aqui agora, tá? Mas, pessoal, vamos lá. Você que vai encarar aí o Sebrasp, tá, pessoal? Se a prova, por exemplo, te perguntar se a palavra fé é acentuado pelo mesmo motivo da palavra café, você vai dizer que não. Se a palavra te perguntar se a palavra pé, se a questão te perguntar se a palavra pé é acentuada pelo mesmo motivo de tripé, você vai dizer que não. Se ela perguntar se a palavra nó é acentuada pelo mesmo motivo da palavra trenó, você vai responder que não, são regras diferentes. Por quê? Aqui, pessoal, nós temos palavras monossílabas. Certo? Ali nós temos palavrinhas que são palavras monossílabas. Já aqui, monossílaba, porque tem uma sílaba só, né? Não tem separação silábica. Já aqui, a sílaba tônica é a última. Então, são palavras oxítonas. Pessoal, a regra das oxítonas e das monossílabas é uma regra muito parecida. Muito. Essa regra da oxítona e da monossílaba, essas regras, são tão parecidas, mas tão parecidas, que há provas, tá? Que há bancas que consideram que essas palavrinhas
têm a mesma justificativa gramatical. Então, há provas, tá, pessoal? Há bancas que consideram a mesma justificativa. Tem banca que você vai encontrar ali, caramba, mesma coisa. Então, você já pode ser, não estou dizendo que sim, tá? Estou dizendo que pode ser que você já tenha ouvido, né, alguém falando, algum professor falando que aquelas regras têm a mesma justificativa. Dependendo da aula, o professor pode falar isso sim, tá? Porque tem banca que considera a mesma regra. Eu estou dando para vocês aqui a visão do CESP, a visão do SEBRASP. CESP, SEBRASP, tá, pessoal? É a mesma coisa, só muda o nome, mas é a mesma instituição. Então, pessoal, a visão do SEBRASP, né, a visão da banca CESP, né, é que a palavra estar é uma palavra oxítona. E ele diz que recebe acento em decorrência da mesma regra que determina o emprego da palavra 3. Veja que estar, você separa, né? Então a sílaba tônica é a última, né? Então aqui você tem uma palavra oxítona. Já em 3, é uma monossílaba. E aí, pessoal, oxítona, ela é ligeiramente diferente da monossílaba, tá? Então, ela fala que é a mesma regra, não. Gabarito errado, tá, pessoal? Uma coisa é uma oxítona, outra coisa é uma monossílaba. Mas, Léo, já tinha estudado diferente, que merda. Infelizmente, né, pessoal, não é uma unanimidade, tá? Há, né, controvérsias aqui, tudo bem? Pessoal, olha a questão 4. Quantas questões eu coloquei aqui? 7 questões, tá bom. Olha a questão 4, que questão interessante. Ele diz que a palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Olha só que questão fácil, questão que não vai lhe dar o mínimo de problema. Não tem o mínimo problema nessa questão. Porque cível é uma paroxítona terminada em L. Adivinha, amável? Ó, nossa, que letra ruim. Amável. Paroxítona terminada em L. E útil. Paroxítona terminada em L. Então, em decorrência da mesma regra, gabarito certo. Uma vez, tá, pessoal? O aluno até confundiu, né? Falou, pô, aluno bom, tá? Não era um aluno qualquer, não. Aluno muito bom. Falou, pô, professor, ali em útil eu justifiquei pela regra dos hiatos, né? Pessoal, aquela regra dos hiatos, né? Que justifica aqui, por exemplo, a palavra saúde, né? Palavra saída, né? Que é quando você tem o i sozinho na sílaba, né? Você tem que a palavra baú, você tem que a palavra açaí, né? Você tem aqui, tá, pessoal, a regra dos hiatos, né? E aí muita gente se empolga e vê o U com acento, já acha que é a regra dos hiatos e acaba marcando ali, né, a questão errada, né? Pessoal, não. O que é um hiato? Hiato é quando duas vogais se separam. E quando esse hiato é formado pela vogal U ou pela vogal I, é bem normal que ele seja acentuado, tá? Aqui em útil nós não temos duas vogais se separando, tá? Útil é simplesmente uma palavra paroxítona terminada em L. Assim como, olha aqui o que está escrito, ó, você está estudando pela implacável. Olha lá, ó, é uma paroxítona terminada em L. Se tivesse implacável ali no meio, o gabarito continuaria sendo certo, tá? Bem tranquilo, bem fácil, não tem mistério e você não pode errar, né? Depois ele tem julgue o próximo item relativo às ideias e estruturas linguísticas do texto.
Ele diz que as palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Olha, faça a separação, ó. Indivíduos. Palavra paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, ó. Precárias. Palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui recebem acento com base em justificativas gramaticais diferentes? Não, errado. A mesma justificativa gramatical. O que justifica o acento em indivíduos é o que justifica o acento em precárias. Palavra paroxítona terminada em ditongo. Ah lá, como a gente viu aqui na questão número 1. As paroxítonas terminadas em ditongo, pessoal, são as regras. Não adianta, tá? É a que mais cai disparadamente. Assim, não tem nem comparação com as outras, entendeu? Porque é a regra que mais traz confusão, né? Porque a galera separa de forma errada. A galera acha que não aprende muito bem o que é um ditongo, né? Enfim, traz algum tipo de confusão, né? Traz para você aí uma questão um pouco mais complexa e aí acaba, não tem jeito, né? Trazendo aí umas questões que são questões bem erradas, né? Questões bem complexas, né? Não tem jeito. Olha lá, indivíduos e precárias, né? Palavra paroxítona terminada em ditongo, né? Veja bem a número 6. Olha aqui. No que se refere às ideias e os aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. E ele diz: as palavras líquida, público, órgão e episódicos obedecem à mesma regra de acentuação. Vamos ver, ó. Líquida. Líquida. Proparoxítona. Público. Proparoxítona. Episódicas. Pulei uma de propósito. Proparoxítona. Então, se fosse só essas três, nós teríamos o gabarito certo. São 3 palavras proparoxítonas. Mas depois ele colocou aqui órgãos. Ah, o órgão tem 2 acentos? Não, tem um só. Tio não é acento, tá, pessoal? Tio é um sinal de nasalização. Tudo bem? Tio não é acento. Sinal de nasalização. Órgãos paroxítona terminada em ditongo. Esse ditongo é um ditongo decrescente, ó, então não teria como nem você separar de forma diferente, né? Então obedecem à mesma regra? Não, gabarito errado, porque você tem 3 proparoxítonas e uma que é paroxítona terminada em ditongo. Lembrando que o acento gráfico, né, é aqui, ó. Tio não é acento, é sinal de nasalização, tudo bem? Depois ele vai ter aqui as palavras língua, início, e aí acabou, né? Última questão. Ó, as palavras língua, Júlio, início e série, convivência, nossa, você tem 5 palavras, são classificadas como paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ora, como palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Tem vários nomes, né? Eventual, relativa. Bom, veja bem. Olha aqui, ó, que eu coloquei aqui. Se você tem paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, você pode separar como uma proparoxítona eventual, proparoxítona acidental, proparoxítona relativa. Então, o que a gente tem que fazer é a separação silábica da palavra língua. Veja, ó. Língua. Júlio. Início. Série.
Convivência. Você tem todas as palavras aqui sendo palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Todas elas paroxítonas terminadas em ditongo. Agora, para garantir 100% o seu gabarito, esse ditongo tem que ser crescente. Língua. Ó como é que o A é mais forte. Então, é um ditongo crescente. Julio. Ó como é que o O é mais forte. Então, é um ditongo crescente. Iniciou. Ó o O mais forte, ditongo crescente. Série. Ó o E é mais forte, é o ditongo crescente. Convivência. Ó o A é o ditongo mais forte, é o ditongo crescente. Olha que questão maneira, que questão interessante, questão linda. Olha só, era uma questão até mais difícil que o normal, porque veja bem ali o cargo, ó, professor de língua portuguesa. Então por isso que era uma questão até mais específica do que a gente normalmente encontra. Mas pessoal, fácil, fácil, extremamente fácil. Todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Todas elas paroxítonas terminadas em ditongo. E aí, ditongo é crescente em todas, então proparoxítona eventual, proparoxítona acidental, proparoxítona relativa. Olha só que questões fáceis, né, pessoal? Que questões tranquilas, questões que não vão te dar nenhum tipo de problema, tá, pessoal? Então, claro, né, que, Léo, meu problema em acentuação gráfica está resolvido graças a essa aula. Gente, não é assim que se passa em concurso público. Isso aqui é um aperitivo para você entender como que funciona a língua portuguesa no Sebrasp e tudo mais. É necessário que você tenha uma aula de acentuação gráfica totalmente específica, com a teoria completa, com muitas resoluções de questões. Depois você vai para outra aula e o mesmo esquema com resolução de questões para caramba, sempre voltadas no Sebrasp. É necessário que você faça isso. Porque se você não fizer isso, a chance de passar, sinceramente, é praticamente nula, né? Porque o Sebrasp é uma banca muito específica, é uma banca muito rígida, sim, tá? Não é uma banca fácil. Queridos, fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Um forte abraço, espero que tudo tenha ficado muito claro para você. E a gente se encontra até daqui a pouco, até mais tarde, até um dia. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.